Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um dessa série Química na Uva, essa série que tem aí como objetivo trazer a resolução das questões de química, prova específica, prova geral das últimas edições. Mas antes da gente partir aí para a resolução da nossa primeira questão, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita para se inscrever e não perder conteúdos como esse. A gente está aqui diante do 13º vídeo dessa série, Química na Uva, trazendo aí a primeira parte da resolução da prova geral de 2020.2. Reduzindo aqui a tela, um estudante do curso Química misturou soluções de nitrato de prata e cloreto de potássio e formou-se um precipitado. Considerando que não houve sobra de reagente após a reação, foram feitas as seguintes considerações sobre a reação em questão. A gente está aqui diante de uma questão que traz um conceito de funções inorgânicas, traz um conceito de propriedades que essas substâncias realmente apresentam e aqui envolvendo uma reação química entre esses compostos. Claro que uma questão dessa dificilmente tu vai encontrar numa prova do Enem, mas a gente está falando da uva, que é um vestibular com características aí de vestibulares tradicionais, que pedem realmente um conceito a mais desse conteúdo de química. Então, se você não souber qual é a fórmula aqui do nitrato de prata, qual é a fórmula do cloreto de potássio, não tem como tu fazer, E outra coisa, souber qual é a reação química que realmente ocorre, vai dificultar bastante tu chegar num gabarito dessa questão. Mas, professor, eu realmente tenho muita dificuldade nessas reações químicas, não consigo entender como é que elas ocorrem. Qual é a dica que você dá pra gente? A dica que eu dou é você se inteirar um pouco da tabela de cátions e de ânions, principais cátions e ânions. Você vai ver que com o tempo, com o conhecimento, com a prática em resolução de questões, alguns desses principais cátions e ânions, como é o caso aqui do cloreto, do nitrato, e falando aqui de metais que apresentam NOx fixo, você vai ver que realmente esses elementos vão aparecer em muitas questões por aí. Interpretando essa questão, vamos lá. Primeira afirmação e ver quais delas aqui, são 3 afirmações, eu tenho que ver qual ou quais delas estão corretas. A primeira traz que a equação química que descreve a reação é, como eu falei, se você não tiver o conhecimento da substância, você vai ver, não vai conseguir realmente identificar que essa equação está correta. Porque eu estou falando de uma solução de nitrato e uma solução de cloreto de prata. Então, o nitrato de prata é exatamente o AgNO3, o cloreto de potássio é exatamente o KCl, e a gente tem aqui esse AQ, entre parênteses, indicando exatamente isso, que eles estão no estado aquoso, estão em uma solução. Produzindo aqui o cloreto de prata e o KNO3. O cloreto de prata estando no estado sólido, o Szinho aqui, e o nitrato de potássio aqui em solução, certo? Denominada uma reação de dupla troca. E o que é a reação de dupla troca? É aquela que envolve realmente substâncias compostas. Você tem aqui 2 substâncias compostas no lado do reagente e 2 substâncias compostas no lado do produto. Então essa afirmação primeira, ela está corretíssima, ok? Corretíssima. Sendo assim, você já elimina a letra D. Letra D que diz que apenas as afirmações 2 e 3 estariam corretas. Observando a segunda, a gente tem que, após a reação, o estudante filtrou a mistura resultante e a substância que ficou no filtro foi o nitrato de potássio. Se a gente observar aqui na equação que a única substância que está no estado sólido é o AgCl, cloreto de prata, você vai ver que essa afirmação ela está errada, ao dizer que o que vai ficar no papel de filtro é o nitrato de potássio. Se o nitrato de potássio está em solução, ele vai passar por esse filtro normalmente. Então a gente vê aqui que a segunda afirmação está errada. Se a segunda afirmação está errada, a gente fica em dúvida aí entre letras A e C. Certo? Já deu para descartar B e D, já aumentamos aí a nossa chance de chegar no gabarito. E por último, afirmação 3, o estudante submeteu o filtrado à evaporação e obteve-se o cloreto de prata como um sal sólido. Perfeito. A afirmação 3 está correta?
Não, cuidado. A gente vê aqui que o cloreto de potássio ele ficou num papel de filtro, certo? O que essa afirmação 3 está trazendo para a gente é que o estudante submeteu o filtrado, o que passou pelo papel de filtro. O que foi que passou pelo papel de filtro, já que o cloreto de prata ficou no papel? Foi a solução de nitrato de potássio. Então, se essa solução evapora, o solvente, no caso a água, evapora, o que é que vai ficar lá como sal sólido? Nitrato de potássio, certo? Nitrato de potássio. Então, essa afirmação 3 está errada. Se a única correta foi a primeira, a gente tem aqui o gabarito, letra A. Show essa questão, não? Próxima questão. Um professor de Química Orgânica da UVA escreveu num quadro abaixo a fórmula C7H8O e perguntou a 3 estudantes que composto tal fórmula poderia representar. As respostas foram: o que o estudante 1 respondeu? Ortometilfenol. O 2, álcool benzílico. 3, metoxibenzeno. Pergunta: o professor considerou certa a resposta dada por quem? Por quais alunos? Os 3 estariam corretos? Só o primeiro estudou mais? Vamos ver como é que isso realmente ocorre, Claro que para responder uma questão como essa, você precisa aí de um conhecimento de nomenclatura de funções orgânicas. Quando eu estou em sala trabalhando com os alunos, alguns alunos perguntam realmente se vão ser cobrados por essa nomenclatura. Está aqui uma questão que pede exatamente isso. Se você não souber o que são esses compostos, como desenhar a cadeia desses compostos, não tem como tu saber quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios tem nessa molécula para chegar no gabarito da questão. Então, analisando aqui a resposta do estudante 1, ele traz a substância ortometilfenol. Vou trazer aqui uma imagem, está aqui a imagem do composto. Quando ele fala fenol, fenol é quando tu tem a hidroxila, que é esse grupo OH, ligado diretamente ao composto aromático. Fenol é isso, hidroxibenzeno. E esse tracinho aqui está indicando um radical metil, certo? Metilfenol. E o que é esse orto? O orto é a posição que esse radical metil se encontra. Dependendo da posição que esse metil aparecesse no composto, ele poderia estar na posição 1,2, ou posição 1,3 ou posição 1,4, que recebe aí as definições de orto, meta e para. Faz uma revisãozinha sobre esses grupos, anota aí no teu caderno que isso é muito importante. Se eu já identifiquei que o ortometilfenol é essa substância, onde é que estão os carbonos? Destaco aqui com as bolinhas pretas. A gente está aqui diante de uma questão que traz... Tu gosta de participar dos meus vídeos, Dá um alô aí pra galera. Oi, galera! Então, olha, a gente está aqui diante de uma questão, que envolve fórmulas simplificadas, A gente tem aqui os carbonos que estão ocultos. Eu tenho aqui 7 carbonos agora, já está batendo com o que eu tenho, C7. Só que agora eu tenho que ver quantos hidrogênios tem. Porque eu já sei que realmente tem 7 carbonos e eu sei que realmente tem um oxigênio. Porque nessa forma simplificada, o que pode ficar oculto aí são os átomos de carbono e hidrogênio. C7, um oxigênio. E os 8 hidrogênios? Eu vou trazer para a gente aqui numa imagem, completando as 4 ligações de cada carbono. Você vê agora aí em azul os hidrogênios. E aí você realmente observa que essa substância ela tem 3, 6... 7, 8 hidrogênios. Então, o estudante 1 estava correto em dizer ortometilfenol, certo? O estudante 1 estando correto, a gente já descarta a letra C. Mas, professor, isso é muito complicado. Onde foi que saiu esses carbonos? Onde foi que saiu esses hidrogênios? Eu vou tentar aqui simplificar. Como o próprio, simplificar, fazendo a relação. A gente está diante aqui de uma fórmula simplificada. Nessa fórmula simplificada, carbonos e hidrogênios são ocultos. Cada cantinho desse é um carbono. E os hidrogênios você vai completar as 4 ligações de cada. Você pode observar cada carbono aí do composto aromático,
tem 3 ou já tem as 4 ligações, e aí eu vou colocando o hidrogênio exatamente onde falta completar essas 4, beleza? Então, estudante 1 estando correto, vamos agora partir aí para o nosso segundo estudante, para o vídeo não ficar tão extenso. Álcool benzílico. O que é o álcool benzílico? O álcool benzílico é essa imagem que aparece agora, né? A gente tem o composto aromático, um carbono ligado à hidroxila. Mas, professor, essa hidroxila não poderia ficar ligada diretamente ao benzeno, não, para ser, se é benzeno benzílico, tem a necessidade desse carbono aqui entre a hidroxila e o grupo aromático? Tem. Porque se essa hidroxila tivesse ligado diretamente a um carbono do composto aromático, não seria álcool. Seria? Muito bem, seria fenol, certo? Fenol. Então, colocando aqui, mais uma vez, as bolinhas pretas, onde tem carbono, existem aqui 7 carbonos, como você está vendo, um oxigênio, resta saber se existem aí 8 hidrogênios. E aí, completando a ligação, a gente observa que realmente essa molécula também apresenta aí seus 8 hidrogênios. O estudante 2 também estudou aí para essa prova, para esse conteúdo, a afirmação correta. Por último, o estudante 3 traz que é o metoxibenzeno. Metoxibenzeno é um éter que traz essa estrutura, um oxigênio de mão dadas aí com um composto aromático e o outro um carbono. Mais uma vez aparecendo. Completando os carbonos aqui, a gente tem exatamente esses 7 carbonos, e colocando os hidrogênios, também aparecem aqui esses 8 hidrogênios, como você está vendo, certo? Então, os 3 estudantes estando corretos, a gente vai para o gabarito da questão, letra D. Eu trago aqui uma última dessa primeira parte da resolução, que é um pouquinho mais light, certo? Como você vê aqui na imagem, a figura abaixo ilustra um famoso experimento que ajudou a elucidar a estrutura atômica da matéria. A respeito desse experimento, podemos afirmar que, se você observar aqui essa imagem, né, não precisa nem ampliar, é uma imagem muito famosa, a imagem que a gente tem aqui nesse quadradinho preto, um material radioativo, que está direcionado a uma lâmina de ouro, e em volta dessa lâmina de ouro uma chapa fotográfica, contendo aí sulfeto de zinco, se eu não me engano. E esse experimento que foi proposto aí por Rutherford, Ernest Rutherford, ele quis comprovar que o modelo atômico proposto por Thomson, que era seu professor, estava correto. Só que quando ele fez esse experimento, ele percebeu algo estranho. Porque se fosse realmente o que era proposto por Thomson, essas partículas iriam passar todas sem desvio. Só que como ele viu que grande parte passou sem sofrer esse desvio e pouca parte desse raio, que era o raio alfa, partículas alfa, eles sofreram desvio, ele imaginou o seguinte, ó, tem alguma partezinha condensada aí, mas tem um grande espaço vazio, certo? Foi aí que surgiu o primeiro modelo atômico nuclear, envolvendo o átomo como sendo formado por núcleo e eletrosfera. Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo de evolução de modelo atômico, o canal Encontro da Química tem aí uns 2 vídeos voltados para isso. Vou deixar o link aparecendo aqui em cima para você acompanhar, e vou ver se eu lembro de colocar na descrição aí do vídeo, beleza? Então, acredito que depois dessa definição já dei o gabarito para você, letra C, dizendo que esse experimento ele foi realizado por Rutherford e mostrou que os átomos são formados por núcleos bem pequenos ao redor dos quais estão os elétrons. Uma questão que é assim, se você tiver o domínio dessa parte inicial da química, né, que envolve aí a descoberta do átomo e a evolução desses modelos, você fácil chegar aí à questão sem precisar de regra de nomenclatura, sem precisar de equações, sem precisar de cálculos, beleza? Espero que você tenha gostado dessa primeira parte da resolução da prova geral de 2020.2. Se gostou, curte aí, compartilha com teus colegas e aguarde aí a segunda parte da resolução da prova geral de 2020.2, beleza? Tchau, tchau!
Até o próximo vídeo.